E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então a gente tem vários estudos que mostram que você comete mais erros cognitivos no calor. Você tem mais acidentes de carro, provavelmente por erros cognitivos quando está mais quente. O humor, você perde, você transpira, você fica mais cansado, você precisa repor aquela água que você perdeu. O que mais que você tem? Você tem estudo que mostra que lugares onde é muito quente, você não consegue aprender tão bem. E aí eles fizeram estudos nos Estados Unidos, em Boston, com salas com ar-condicionado no verão e sem ar-condicionado. A diferença da capacidade de aprendizado dos alunos onde tinha um ar-condicionado e não tinha. Ar-condicionado, por exemplo, não é um instrumento de luxo, é um instrumento de sobrevivência em vários lugares do mundo. Você perguntar nos Emirados Árabes o que é a coisa que eles mais cobiçam, 65% da resposta em primeiro lugar é ar-condicionado. Óbvio, né? Você está no meio de um deserto, como é que você vai construir uma cidade, uma vida ali? Você tem efeito em educação, efeito cognitivo, e você tem um efeito na produtividade do ser humano. Então, calor muda como que você vai ser produtivo. E assim, é muito difícil, né, nas ciências sociais você isolar as variáveis. Não é que eu vou para um laboratório, tiro o calor e testo o que acontece com essa civilização. Não dá para fazer isso. Mas eu posso comparar a civilização de lá com a daqui. Mas eu vou falar, mas aquilo ali tinha outra realidade geográfica, tinha outro rio, tinha outra riqueza, teve outra história. Então não dá para você comparar coisas diferentes. Só que hoje nós estamos conseguindo testar isso e medir. Porque tem estudos muito interessantes sobre mudanças climáticas que estão pegando um mesmo país, com a mesma história, com a mesma cultura, com o mesmo estágio de desenvolvimento, e vendo as alterações de temperatura e medindo a produtividade das pessoas. E o resultado é, todos os lugares que você esquenta, a produtividade cai. Olha só. Inclusive, eles chegaram até uma temperatura ótima de produtividade, que é 13 graus. Qualquer coisa, 13 graus é o pico da produtividade, qualquer coisa acima disso começa a cair a produtividade. Para baixo também. Para baixo também. Tá. 13 graus é o lugar, é o topo do pico da produtividade. Em outros lugares eles falaram, pode ir de 20 a 23 e tal. Mas assim, é interessante que eles estão conseguindo isolar uma variável por causa da discussão das mudanças das temperaturas. Exato. Independente do que as pessoas acham sobre isso, eles estão medindo. Então, clima faz toda a diferença. Isso vai dizer muito quem nós somos. Não só por isso, porque aí tem um dos axiomas mais contestados e mais potentes, talvez, que não é um fato, mas é uma correlação de explicação do mundo. Não temos nenhum país desenvolvido tropical no mundo. O que é um país tropical? Que está nos trópicos. Esta faixa aqui é a faixa dos trópicos. Não existem países desenvolvidos nessa faixa. São todos. Não é. Bom que você trouxe. Todo mundo traz a Austrália. Então vamos focar na Austrália. Tem que botar aqui no mapa. Okay, vamos trazer ela um pouquinho mais para cá. Aí. O que a gente tem aqui na Austrália? A faixa de clima, ela nunca é precisa junto com a linha do trópico. Por quê? Porque você tem outras variações de altitude e tal. Você tem um monte de outros fatores. Até inclusive... dos ventos, né? Você tem muitas coisas que alteram um pouco. Por exemplo, os países aqui dos Andes, por que eles estão nessas altitudes absurdas? Para lidar com o calor. São lugares melhores, mais habitáveis do que você tá dentro da floresta amazônica. Exato. Então, existem outras métricas de olhar temperatura, que são outras escalas que são mais precisas. E aí colocam mais ou menos a Austrália, a parte tropical da Austrália, aqui. Tá. Essa parte aqui de cima só. E aí eu te pergunto, onde estão as grandes cidades da Austrália? Tudo para baixo, né? Tudo para baixo. Onde? Tudo aqui, ó. Sydney, Melbourne. Você tem só a terceira maior cidade, Adelaide, Sydney, Brisbane, que eu acho que é a terceira, que ela tá na zona tropical ali, ela é subtropical, mas o resto são todas aqui embaixo.
E é só um pedaço pequeno da Austrália que está lá. Então, percebe? A Austrália está embaixo aqui. A parte que importa, isso daqui é um grande vazio, né? Aliás, esse meio todo é um grande vazio. Então, não dá para dizer que a Austrália é um país tropical. Então, mas, aí não tem outro. Tem umas ilhazinhas. E aí a gente pode olhar. Taiwan é uma delas, ó, tá aqui. Então, tá no limite, né? Você tem Hong Kong e você tem Singapura também, que tá aqui, que é no Estreito de Malaca. Mas são ilhas minúsculas. E todos esses outros países são países em desenvolvimento. Eles, naquela corrida inicial, da analogia da corrida que eu expliquei, eles ainda não conseguiram se desenvolver. Isso quer dizer que eles não vão conseguir? Vão conseguir, alguma hora. Mas se eles não reconhecerem o obstáculo que eles têm e trabalharem exatamente com essa geografia, talvez eles não consigam. Eu vou mostrar vários exemplos que o Brasil reconheceu isso e trabalhou e alterou. E isso virou uma vantagem para o Brasil. Mas tem muitas outras partes que a gente ainda não reconheceu. Então, esse é o primeiro elemento do clima. O que mais que o clima traz para o Brasil? Não é só na questão da produtividade que ele afeta. O solo. Exato. O solo do clima tropical é muito ruim. E as pessoas têm uma ideia, mas tem tantas plantas, tantas florestas, como é ruim. As plantas, elas absorvem os nutrientes de outro lugar, e elas estão acostumadas com aquele solo, mas ele é um solo pobre, porque ele não consegue reter os nutrientes. Tem muita chuva, muita água, o solo não é argiloso o suficiente para reter os nutrientes. Então ele não tem nutrientes. Tem muita lavagem constante. E como é muito quente, tudo que cai, né, que apodrece, galho, flor, animais, ele se decompõe muito rápido também. Então não fica ali. Então as plantas nesse lugar, né, numa floresta, elas aprendem a capturar seus nutrientes de outro lugar. E aí tem a questão da acidez também. Então, sei lá, a gente mede um solo em acidez de 0 a 14. 14 sendo o menos ácido. Então, o 7 sendo neutro. E abaixo disso, sendo ácido. O que é um solo ruim. Porque quando você desmata, ele não vai durar pouco. Ele não vai absorver nada. Certo. E aí, por exemplo, um tropical, a gente vai dizer que ele é 5. É um solo 5 nessa escala. Então, ele é um solo bastante ácido. E aí a questão do nutriente, nós também temos uma escala que vai de 0 a 50. 50 é uma argila que retém todos os nutrientes, é quase que uma pedra, que todos os nutrientes estão retidos, e o 0 é nada. A bacia do Orinoco, aqui na Venezuela, que é no meio da floresta amazônica, ela é 1. Ou seja, baixíssimo retenção de nutrientes. Solo é ruim. O que mais que o clima tropical traz de problema? Um problema que nós vivemos nos últimos 2 anos. Doenças. As doenças tropicais são únicas e não foram erradicadas e são um problema só dos países tropicais. As doenças por causa do clima e da vegetação? Tem doenças específicas tropicais. Quais? Malária, dengue, febre amarela, zika, chikungunya. São todas doenças tropicais. Mas malária é esse problema? É esse problema. Hoje, nós temos 240 milhões de pessoas na África que são contaminadas com malária. E morrem 700 mil pessoas ainda, Nossa. 500, 600 mil pessoas por ano. Ainda morre muita gente. Isso. Agora veio uma vacina. Nesse último ano começou a se testar uma vacina, só que vai custar bilhões de dólares para vacinar, para levar para todo mundo e experimental ainda a vacina. E a malária afeta toda a área tropical. Hoje a situação da malária no Brasil está muito mais contida. Mas lembra? Copa do Mundo, né? Olimpíada, não sei se foi na Copa, acho que foi na Olimpíada, a história do Zika. E aí o desespero. Eram mulheres grávidas que corriam risco de vida pro feto por causa do Zika. Olha, no século XXI. E assim, quem não entende a força da doença, não entendia até ter vivido a pandemia. Exato. A pandemia tá claro o que uma doença faz. Goste ou não goste, ela destrói economicamente, ela tira vidas, ela acaba com tudo. A destruição é massiva, então doença não é pouca coisa. Inclusive eu vou contar uma história aqui, quando a gente evoluiu na conquista do território, que o fator determinante que deu a conquista do Império Inca
foi um dos fatores foi uma epidemia Ah, é? de varíola. Tá. Mas eu vou chegar lá quando a gente falar um pouco mais da história. Então tá. Clima, né? Por quê? Porque nós estamos aqui, nós estamos no clima. Esse clima não é bom. Por que ele não é bom? Ele é legal de viver. Assim, tipo, pô, não quero passar frio, quero ir pra praia, Exato. quero tomar uma cerveja, gostoso. Mas, para o desenvolvimento humano, ele é problemático. A história da formiga e da cigarra. Certo. E a gente... Isso é o que você falou da gente sair descalço nessa corrida. Isso. Já, A gente começou num lugar mais complicado. O clima já não favorece tanto. Você pode ir lá e sentar na praia e ficar relax, não vai vir uma tempestade depois? Não vai. Mas você não teve que ficar colhendo madeira e aí estocando comida porque havia um frio devastador. Então, às vezes, adversidades criam fortalezas. É. E é isso que nós não tivemos neste elemento. E, por outro lado, nós tivemos alguns problemas que não foram resolvidos. A questão da doença não é um problema para os países temperados. Por quê? Eles não têm essas doenças tropicais. Eles têm algumas só deles ou não? Até mas nada assim Nada que- contagioso Ah, nesse tá. nível. E aí o que acontece? Eles não precisaram gastar dinheiro e nem se preocuparam em achar cura para essas doenças. O problema ficou só com a gente. Demorou muito Claro para que eles se envolverem. Claro que se a malária afetasse os Estados Unidos, já tinha uma vacina. há muito Provavelmente, tempo, eles têm mais recursos. Exato. E aí a gente olha, mas porque uma das explicações por que eles têm mais recursos é porque eles estão no clima temperado. E aliás, alguns geopolíticos falam que a história, e aí claro, né, é uma analogia Sei. metafórica. A história acontece nas zonas temperadas. Por quê? Porque ali tem os países mais desenvolvidos, maiores riquezas, ali a humanidade conseguiu se sobressair mais, conquistar e dominar os outros lugares. Inclusive essa explicação de por que os espanhóis e portugueses chegaram aqui, dominaram os incas e os astecas, é uma explicação baseada em clima, em grande parte. Porque o clima fez permitir que nós pudéssemos trocar conhecimentos entre, sei lá, Lisboa e Tóquio. Ah, tá. O que acontecia? Uma tecnologia que era inventada aqui, ou um alimento que era plantado aqui, podia ser plantado aqui. Porque é mesmo clima. Mesmo clima. Entendeu? Então, a disposição geográfica dos continentes, ela possibilita explicar por que os europeus colonizaram as Américas e não as Américas colonizaram a Europa.